Oi gente, tudo bem? Então, como eu tinha falado para vocês na live, nós vamos fazer uma relação, né, mais próxima que seja para vocês fazerem as provas semana que vem, tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a página 8 da apostila nova de vocês, que é a matéria que vai cair. E aí, então, determinantes do núcleo nominal, tá? Prática de reflexão sobre a língua. Primeiro, o que é determinante? Determinante é toda aquela palavrinha, é todo artigo, é todo numeral, é todo pronome também. O pronome também pode determinar, mas geralmente acontece com o artigo. O que é um artigo? O a, uns, umas, uma. Então, o artigo definido a, ele especifica, e o artigo definido o especifica. Como eu falei na live para vocês, quando eu tenho uma relação, uma palavra, ou uma expressão, uma frase em que eu coloque o artigo o ou a, geralmente eu vou tornar especial essa palavra, esse sujeito, né? Lá eu dei exemplo para vocês de o gol. Quando eu falo assim, fulano fez o gol. Então, eu tenho o amigo. O amigo quer dizer que ele tem uma importância maior que os outros. Ah, ele é um amigo, quer dizer que ele é só mais um, tá? Então, determinantes, por que determinantes? É para deixar aquele substantivo de maneira mais especial, mais especificada, tá bom? Então, não esqueçam que os artigos definidos são o a, os, as, e os indefinidos são uma, uns, umas. E eles podem definir, especificar uma palavra, né? Ou deixar ela como uma questão genérica, tá certo? Então, determinantes do núcleo nominal. O que é núcleo nominal? É a parte mais importante de uma frase, por exemplo, tá? Depois, se você for ver a diferença entre o numeral por exemplo, e o artigo você vai estabelecer pelo contexto. Como assim vai estabelecer pelo contexto? Então, por exemplo, quando eu falo, comprei um frango, vou dar o exemplo do frango, de brincadeira, mas comprei um frango, ficaram 180 no quintal. Então, quer dizer que eu não estou especificando que eu comprei aquele frango especial, eu estou falando de quantidade, tá? Então, peguei uma laranja, então uma laranja significa que ficaram outras lá, então eu fiquei só com uma unidade. Então, e depende do contexto. O pode ser o artigo, mas dentro de um contexto estabelecido, ele também pode indicar quantidade. Então, eu tenho que observar o que é que está ligado com essa palavrinha, tá bom? E lembrando que na página 14, existe o numeral e sua classificação. Vocês vão poder usar tudo que está aqui na apostila para a prova, né? Então, quais são os numerais e quais são as suas classificações? Então, o que é um numeral? O numeral é uma classe da gramática que tem por função indicar a quantidade, a posição. Então, como assim quantidade? Né? Quantas balas eu comprei? 2 balas, 3 balas, 365 balas, não sei. Então, indicou uma quantidade. Mas eu também posso indicar a posição. Então, eu digo assim, né, no jogo de hoje ficamos em primeiro lugar, ficamos em segundo lugar, em terceiro. Indica a posição em que a pessoa ou a situação acabou levando a ficar, tá bom? Então, e também pode dar a ideia de sequência. De acordo com a sua função, os numerais eles podem ter a classificação como cardinais. Que são numerais cardinais? Quando eles indicam quantidades exatas, né? Então, 2 alunos vieram até a minha casa. Ordinais, quando indica uma ordem, né? Então, esse é o 13º livro que eu estou lendo este bimestre. Minha professora de português exigiu. Então, vamos lá. Multiplicativos, quando indicam quantidades múltiplas. Então, já falei 2 vezes, a mãe falando, né? Nessa quarentena, o que a mãe tem falado com a gente. Então, eu já falei 2 vezes. Multiplique a minha raiva por 3. Então, tudo aquilo que for multiplicativo, né? Também está relacionado no contexto. Fracionário. Eu não gosto de você nem a metade do que eu gostei antes. Ó, que frase profunda. Então, quando indicam quantidades, né, menores do que uma unidade. Já comi meia parte da maçã e ainda estou com fome. Também, né? Comi meia maçã, quem vai ficar? Coletivo. Quando indicam quantidade de seres em conjunto.
Então, o que é isso? Os numerais coletivos, eles são aqueles, por exemplo, que geralmente ele está relacionado a uma quantidade específica. Então, eu falo assim, comprei 500 papéis, né? 500 papéis é uma resma, né? Eu sei que esse nome é complicado. Então, por exemplo, quando a gente fala relacionado a esse tipo de situação, né? Então, quando eu falo, nesses dias da semana, os dias da semana são dias coletivos. Quais são os dias da semana? São 7 dias. Então, uma dezena. Quantas dezenas, né? Quantas dezenas? Quantas unidades tem uma dezena, né? Tem 10. Então, quantas folhas de papel vieram nessa caixa? Vieram uma resma. Uma resma significa o quê? Que tem 500 páginas ali, tá bom? Então, numeral é a classe de palavra que tem por função indicar quantidade ou posição, né? Eles são divididos em cardinais, que são aqueles que indicam quantidades exatas, né? Então, foi o exemplo lá do aluno. Ordinais, que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, sexagésimo. Multiplicativo, 1/3 das pessoas apoiam o governo. Fracionários, né? Então, multiplicativos não, né, gente? Eu já falei 2 vezes, já falei o dobro disso. Nasceram gêmeos quádruplos, né? Então, e os fracionários, quando indicam quantidades daí fracionadas, daí como eu falei, 1/3 das pessoas apoiam o presidente. E coletivo, geralmente aqueles, por exemplo, que indicam dezenas, que indicam lá o que eu falei para vocês de resma. Também tem uma palavrinha interessante que é onça, né? A onça também está relacionada à quantidade de valores, tá bom? Eu não sei muito bem essas questões aí desses nomes, vocês perguntam pro professor Giovanni, tá bom? Mas é importante a gente observar que o numeral, ele tem uma classificação e ele também é estabelecido no contexto. E ele também vai cair na prova na diferença entre o artigo definido e o numeral, tá certo? Outra coisa que é importante a gente observar também é que o que vai cair na prova, além disso tudo, são os adjetivos. O que são adjetivos? Já falamos lá na live, já falamos no outro vídeo para vocês, que os adjetivos, eles indicam para caracterizar um substantivo. Quando eu digo os 7º anos são incríveis, esses incríveis aí, eles estão caracterizando o 7º ano, tá bem? Eu poderia dizer também que eles são chatos, né? Mas é mentira, gente, vocês são muito incríveis. Então, quando eu falo eles são chatos, esses chatos é um adjetivo. Então, nem sempre o adjetivo, ele vem com o intuito de caracterizar de maneira boa. Pode ser também que ele traga um defeitinho, né? Então, às vezes, esse deselegante, entristecido, bravo. Então, são palavras que trazem uma caracterização, não sempre que indique, por exemplo, uma coisa boa, né? Mas, então, vocês têm que levar em consideração que os adjetivos, eles servem para caracterizar, não apenas para dar uma qualidade, tá bom? Eles caracterizam. Então, essa matéria, a matéria da nossa prova, são os artigos, né, como determinantes, certo? Então, o que é um artigo determinando? Eu falo assim, ó, o menino Mateus joga muito bem bola. Então, qual é a palavrinha que caracterizou aquele menino como específico do sexo masculino, além da palavra do substantivo masculino menino? O artigo o, tá? Então, tudo que está relacionado a um substantivo e ele determina esse substantivo, ele pode ser um artigo definido ou indefinido, tá bom? Tá certo? E não esqueçam que os numerais, eles às vezes aparecem, né, para confundir um pouco a gente, e isso depende do contexto. Então, toda vez que eu vou estabelecer a diferença entre o numeral, por exemplo, o numeral que indica a quantidade, né, que nós acabamos de dizer agora, que são os numerais cardinais, né, indicam quantidades exatas. E quando eu tenho, por exemplo, a ideia de 1, eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes isso, né, pelo próprio contexto eu estabeleço, não tem como fazer confusão. Quando eu falo assim, uma garota entrou no prédio, né, então quer dizer que qualquer menina entrou no prédio, né? Então eu digo assim,
eu falo, quantas pessoas havia no prédio? E aí a pessoa vai responder, havia apenas uma garota. Então, uma garota, eu já sei que é quantidade, tá bom? Comi uma fatia de bolo. Então, essa fatia de bolo, ela está relacionada à quantidade. Eu poderia ter comido o bolo todo, poderia ter comido 17 fatias de bolo, mas eu comi uma só. Agora, quando eu digo para vocês, compre um bolo para mim. Qualquer bolo. Aí você fala, qualquer bolo? Eu digo, qualquer um. Então, esse um dessa última frase, ele não é numeral, ele é artigo, tá bom? E aqui significa que qualquer bolo que vocês comprarem pra mim, eu vou ficar feliz, tá bem? Então é isso, gente, comprem bolo pra mim, tá? Então, outra questão que a gente não pode esquecer é que o adjetivo ele serve para caracterizar, né? Ele serve para dar tanto qualidades boas, tanto defeitos, então tomem cuidado. Geralmente, os adjetivos, lá na página 11, você vai ver que ele também tem a função, né, de ser flexionado. O que é flexionado? Ele está no feminino, ele pode aceitar o masculino. Ele está no plural, ele pode vir a ficar no singular. Flexionado quer dizer que quando eu mudo ele em gênero, número e grau. O que é gênero? Masculino e feminino. Número, plural e singular. E o que é grau? Aumentativo e diminutivo, tá? Quando eu digo essa menina é bonitinha, eu estou diminuindo o grau do adjetivo, tá certo? Então, o que é importante vocês observarem é que, para nós, essas 3 matérias, elas vão cair dentro dos contextos. Geralmente, para você colocar lá, na onde está faltando o artigo, né? Você vai completar com os artigos, certo? Eu vou fazer uma relação para vocês ainda vou passar até essa semana, até segunda-feira, que é o meu dia, e eu mando para vocês aí uma relação dessa matéria que vai cair na nossa prova, tá bem? E havendo dúvida, vocês vêm perguntar para mim. Esse vídeo ele serve para mostrar para vocês a respeito do que é a nossa matéria e para vocês entenderem um pouco as diferenças de uma para outra, ok? Até depois então, tchau!